Dizem-nos que el rei, nosso senhor, quer tomar por mulher Dona Leonor Teles, que já é mulher de João Lourenço da Cunha, seu vassalo, e que lhe consente os fidalgos seus privados. E se estes não lhe o dizem, dizemos nós que isto não é sua honra e faz grande nojo a Deus e aos seus fidalgos e a todo o povo. Como verdadeiros portugueses lhe dizemos que tome mulher filha de rei, e se tal não quiser, que tome uma filha de um fidalgo do seu reino, e nunca mulher alheia, que é coisa que não devemos de consentir. E ele, rei, não há por que ter isto a mal, porque nós não queremos perder um tão bom rei como ele por uma má mulher, por uma leivosa que o enfeitiçou. A Leivosa. Era assim que o povo chamava a Leonor Teles, que veio a casar-se com Dom Fernando I e a tornar-se assim rainha de Portugal. Na nossa história, ela foi a terceira mulher a desempenhar um papel político ativo. Mas enquanto as outras duas, Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, e Isabel de Aragão, a Rainha Santa, tiveram um papel positivo, Leonor Teles mereceu inteiramente o nome que lhe deu o povo. A Leivosa, ou seja, a traidora, a pérfida. E, no entanto, como veremos, ela veio a contribuir, embora indiretamente, para a afirmação da identidade portuguesa. Mas vamos aos factos. Este episódio começa em 1372, quando o povo de Lisboa vem exigir a Dom Fernando que não case com Leonor Teles. Isso que eles dizem. Pois então ide e dizei-lhes
Diz-lhes que os tenho como bons e leais portugueses. Diz-lhes que Dona Leonor Teles não é minha mulher recebida, nem tal Deus queira. Mas diz-lhes que sejam todos amanhã no mosteiro de São Domingos. E ali lhes falarei e haverei o meu acordo com eles. Leonor, o que vais fazer? Senhor, permite-me ordenar às minhas donzelas que se aprestem. A jornada é longa e é mistério partir amanhã, ao romper de alva. Partir? Para onde? Porquê? Já sobram estes dias que levo no passo, pois que tal escândalo causa a minha presença. Amanhã, ao romper de alva... Nunca. Minha Leonor. Vossa? Não. Que não sou vossa mulher recebida. Nem tal Deus queira. E crês no que eu disse? Eles não te conhecem, Leonor. Mas quando te virem minha mulher e rainha, hão de esquecer que alguma vez... A leivosa que enfeitiçou El Rei. Basta! Nunca hei de eu consentir que te chamem tal coisa. Eles o disseram há pouco. E amanhã em São Domingos, que lhes direis? Que El Rei obedece às ordens dos mesteirais, dos besteiros e dos homens de pé? Não. El Rei toma por sua mulher Dona Leonor Teles de Menezes. A vossa palavra já lhes foi dada. Senhor, sofrei que me retire. Leonor. Leonor, é esse o amor que me tens. Pois duvidais do meu amor. Por vós desobedeci a meu marido e fiquei no passo, para vos ver. Por vós ouço insultos e alevosias de vilões, a quem dizeis que não sou vossa mulher recebida, nem tal Deus queira. Por vós sou hoje dona sem marido, que esse fugiu para Castela. Atentai, que não cabem dúvidas do meu amor, mas sim do vosso. Leonor. Dona Leonor Teles de Menezes, vosso casamento com João Lourenço da Cunha é nulo por ato de parentesco. Sede, pois, minha mulher e rainha, diante de Deus e diante dos homens. Mas não, é impossível. Ouviste-os há pouco. Todos me têm ódio. Todos. Uma vil raia miúda. Que vem aos teus passos em sons de guerra. Fernando, foi meu destino amar um rei esforçado e bravo na peleja, mas que não tem ânimo para dizer a sua vontade ao povo. Dona Leonor, minha mulher, rainha de Portugal, dizei-me a vossa vontade e eu vos farei obedecida. Eu nada quero. Só quero o teu amor. Mas é por ti e pela tua honra que eu receio. Amanhã, quando fores ao mosteiro, eles... Alguém há de ouvir sandices de vilãos. Amanhã, Leonor, saímos de Lisboa. E longe dessa gente serás minha mulher recebida. E eles, sem justiça e sem castigo, logo se levantarão contra ti. Não. É melhor que eu... Tão mal me conheces. Há justiça neste reino. E haverá castigo. Houve, de facto, castigo. Fernão Vasques, aquele alfaiate que vimos a falar em nome do povo de Lisboa, foi executado. E com ele vários outros. O casamento de Dom Fernando com Leonor Teles esteve na origem do que foi, possivelmente, o primeiro levantamento popular com motivos políticos da história de Portugal. E não só em Lisboa. Sabe-se que em Santarém, Tomar, Alenquer, Abrantes e muitos outros lugares, houve levantamentos não contra o rei, mas contra Leonor Teles. Quem era esta mulher?
Dona Leonor Teles de Menezes era de grande linhagem. Tinha sangue real e pertencia à família dos condes de Barcelos. Sua irmã, Dona Maria Teles, era aia da irmã de Dom Fernando. E foi precisamente durante uma estada de Leonor Teles no Paço para a visitar que o rei a conheceu e se apaixonou por ela. E por ela, Dom Fernando não só enfrentou a oposição do reino, como quebrou a sua palavra, já que pelo Tratado de Alcoutim ele se tinha comprometido a casar com a filha do rei Henrique II de Castela. Enfim, apesar de tudo isto, Dom Fernando casa-se publicamente em maio de 1372 em Lessa do Bailio. Leonor Teles é rainha e o rei satisfaz todos os seus desejos. Mas não muito tempo depois, ela sente que o seu poder, afinal, não é tão sólido como pensava. Mandas-me recado por uma camareira quando eu só a vós quero receber. Senhora, é esse o caso que fazeis do meu amor? Guardai-vos, que a rainha está a olhar-nos. Não, olhai. Fala com o conde de Barcelos. E aí eu temer a rainha, minha senhora e vossa irmã. Pois é essa a maior razão para temer. Afonso Telo. Tu és meu primo e meu amigo leal. Tendes que me valer. Mas receais o infante, vosso cunhado, que vos é tão leal e ele rei. Leal. Sabeis bem que ele rei, meu senhor, é sempre enfermo. E se ele vier a falecer, com o infante, a nossa filha ainda tão criança, cuidais vós que o infante será leal. Não vedes que todos poderão querê-lo como rei melhor do que a infanta? E se tal acontecer, meu primo, o que será de mim e todos os meus parentes, que são os grandes senhores de Portugal, como a justiça? Que ordenais, senhora? Por ora, fareis amizade com o infante e seguireis todos os seus passos. Sim, farei. Mas não vos turbeis. Atentai nele. Parece cuidar mais de folganças. Vede como fala a Dona Maria Teles. Cuide que ele quer bem a vossa irmã. Deus nos defenda de tal coisa. Mas quem é este infante que Leonor Teles receia tanto? É o filho mais velho de Dom Pedro I e de Inês de Castro, portanto, meio-irmão do rei Dom Fernando. O receio de Leonor Teles tinha, talvez, algum fundamento. Por morte de Dom Fernando, ela poderia governar como regente durante a menoridade da sua filha, a infanta Dona Beatriz. Mas também podia acontecer que tanto os fidalgos como o povo quisessem dar o trono ao infante Dom João, um homem já feito e com provas dadas no campo de batalha. Entretanto, Dom João fazia a corte a Maria Teles, irmã da rainha, com quem veio a casar-se em segredo. Mas esse segredo não tardou a ser conhecido. Barriga! Traidora! Senhora, é vossa irmã e minha prima. Pois tendes uma barrigã por prima e eu uma aleivosa por irmã. Ah! Que não se lave no chão debaixo dos pés, que o seu corpo não é coberto de chagas. E ele, tão leal dizias vós. Pois vede como é leal esse traidor. Senhora, que traição fizeram ambos. Certo,
Deviam ter-vos pedido a vós e a El Rei consentimento. E foi bem mal casar então de segredo. É feia coisa. Mas não é traição. Tão fraco é o vosso entendimento. Mas sabeis bem que a saúde del rei continua a dar cuidados. E de como um infante é bem quisto de todos. E como a minha irmã é bem vista na corte. E se el rei morre, verei eu o infante a reinar. E a minha irmã sentada no meu trono. Antes a peste leva o reino inteiro. Senhora! Mas tal coisa não há de acontecer. Afonso Telo, sede-me leal, e eu vos acrescentarei tanto, que não haverá fidalgo maior em Portugal. Sou um vosso servidor. Que me ordenais? Que acompanheis o infante e lhe direis da minha parte: atentai bem. Pois é assim. A rainha mesma vos disse. A rainha quer-vos muito, como sabeis. E muito lhe aprazeria ver-vos casado com a infanta sua filha. Mas a infanta é prometida ao Duque de Benavente. Também El Rei foi prometida à filha del Rei de Castela e não a tomou por mulher. A rainha disse-me muito em segredo que, pois Deus não quis que ela tivesse um filho varão para herdar o reino, antes queria ver ela a sua filha casada convosco, com o Duque de Benavente, que aliás é um castelhano. Diz ela que é mais razão serdes vós a herdar o reino, que foi de vosso pai, do que a linhagem de Dom Henrique de Castelo, que tanto dano fez a Portugal. Isso é bem certo, por minha fé. Assim é. Mas a rainha pesa muito em saber que isto é impossível. Pois muitos dizem que a sua irmã, Dona Maria Teles, é vossa mulher recebida. E, portanto, isto não se pode cumprir. Mas vejo que as minhas palavras vos turbaram. Falemos de outras coisas. Dizem-me antes... Afonso Telo. As mulheres são criaturas do demónio. Dona Maria Teles enfeitiçou-me. E agora? Agora, passada já a paixão... Aqui me vedes, acorrentada a uma mulher mais velha. E podendo eu herdar o reino. Preso. Sou preso, Afonso Telo. Preso até à morte. Ou até à morte dela. É bem viva e louçã. E Deus vos guarde de cometer tão grande pecado de matar. Salvo se... Falai, Afonso Telo. Sofrei então que vos diga. É fama. Mas atentei. São rumores. É fama que Dona Maria Teles, sendo vossa mulher recebida, dorme com outrem. Que dizeis? Mas nada de ser o certo.
falaste, senhora. Seus fiel amigo, Afonso Telo. Tomámos aqui uma pequena liberdade. Não terá sido o Conde de Barcelos a fazer diretamente estas insinuações acerca de Dona Maria Teles. Mas sabe-se que ele esteve envolvido no plano de Leonor Teles contra a irmã e contra o infante. O que Leonor Teles queria era, muito simplesmente, desacreditar o infante Dom João, eliminando assim um potencial concorrente ao poder depois da morte do rei Dom Fernando. Vejamos o resultado desta intriga. Senhor, que vinda é esta tão desacostumada? Andastes dizendo que eu era vosso marido até que eu sou belo rei. E a rainha. E toda a corte quando cumpria que fizesseis segredo. Senhor, juro por Deus que... E se vós, minha mulher, sois, melhor mereceis a morte por me pôr das cornas dormindo com outrem. Eu? Deus perdoa quem tal conselho vos deu. Senhor, partai-vos comigo um pouco. Ao fazer que saia esta gente. E por mercê, ouvi-me. E tereis tempo então para fazer o que vos aprouver. Não vim eu aqui para estar convosco em palavras. Mãe de Deus! Corrai-me! Tente mercê! Jesus! Virgem! E assim, friamente, pacientemente e com grande habilidade, Leonor Teles preparou o assassínio da própria irmã. Depois do crime, Dom João foi para as terras da Beira e de Ribacoa e de lá pediu ao rei o seu perdão. E conseguiu, graças à intervenção de Leonor Teles. De facto, enquanto se vestia de luto e demonstrava um grande desgosto, a rainha ia dizendo a Dom Fernando que não cuidasse muito do assunto, porque aquilo eram coisas que aconteciam pelo mundo. Poderá parecer surpreendente esta atitude de Leonor Teles. Mas é preciso compreender que o que ela queria, acima de tudo, era afastar Dom João do reino. Porque se o infante fosse castigado, mas permanecesse em Portugal, ele iria ser sempre um obstáculo entre Leonor Teles e o poder. Por isso, como perfeita e competente intrigante que era, a rainha empenhou-se em obter o perdão do infante. E quando ele regressou à corte, ela desferiu-lhe então o seu último golpe. Mas quando, então? Quando? Não vou sei dizer. A rainha está desde esta manhã na Câmara del Rei, que está enfermo, e eu não sei se... Afonso Telo, não cuides de me enganar com boas palavras. Eu bem vejo que no passo todos são meus inimigos. Mas que tendes o perdão del Rei, tendes a sua proteção. Proteção? Tenho novas certas que o Conde Dom Gonçalo e o Mestre de Cristo juraram vingar a morte de Dona Maria Teles. E é o rei sábio e não os estorva. A proteção é esta. Vamos fazer no passo? Senhora,
Eu não fui chamado. Mas se quiseres dar-me uma palavra... Havias começado as vossas queixas. Pois dizei-as todas agora. Senhora, são muitas queixas. Mas a maior é que pareceis haver esquecido o vosso desejo de me ver casado com a infanta vossa filha. Sempre farais vós desse casamento como se fora a coisa mais fácil deste mundo. Mas bem sabeis que Dona Beatriz é prometida ao Duque de Benavente e que cumpre antes de mais desfazer o que foi feito. E como havias vós de casar com a infanta, que vos é tão chegada, sem primeiro haver dispensa para tal? Senhora, essas coisas bem as sei, mas não vejo em vós nem em El Rei vontade de as fazer. Sofrei que vos diga, com grande pesar, que nos passos de El Rei, meu irmão, só vejo malcrença. El Rei dá poucos e maus desembargos às minhas tensas. Para manter a minha casa, já vou tendo que empenhar as armas e os vestidos. Devia de que me enfadais quanto às coisas de que mal entendo. Falai com El Rei que só ele pode ocorrer-vos. El Rei não quer receber-me. Pois se assim é, nada mais posso fazer por vós. Senhora, estas coisas são para falar com El Rei, mas o meu casamento com a infanta... Haveis ouvido as razões. Que mais quereis que vos diga? Senhora, perdoai, mas não são boas razões. Pois se essas razões não vos aprazem, buscai outras. Buscai as razões que mais vos aproverem. O infante Dom João pouco tempo ficou em Portugal. Sentindo-se abandonado e perseguido, passou a Castela e foi definitivamente afastado da política portuguesa. Leonor Teles venceu. Quando foi negociado o casamento da infanta Dona Beatriz, não já com o Duque de Benavente, mas com o rei de Castela, o contrato nupcial incluiu uma cláusula segundo a qual, por morte de Dom Fernando, a rainha assumiria a regência até à maioridade do primeiro filho que Dona Beatriz viesse a ter. Mas esta vitória foi efêmera. Dissemos já que a ação de Leonor Teles acabou por contribuir para a afirmação da identidade portuguesa. De facto, a Revolução de 1383, que afirmou definitivamente a nacionalidade, foi, em boa parte, provocada por todas estas intrigas. E ao afastar o infante Dom João para Castela, Leonor Teles apenas conseguiu, afinal, abrir caminho ao mestre Davis, que fundou uma nova dinastia.